Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Gilbert Mota, e estamos chegando aí no último dia, né? No último dia do nosso estudo, né? Mergulhando nos evangelhos, 7 dias mergulhando nos evangelhos. Se você conseguiu participar todos os dias, né? Que bênção que você está conosco aí neste estudo maravilhoso, né? Sobre os evangelhos, né? Já passamos por muitas fases aqui, falamos sobre cada um dos escritores, falamos alguns detalhes, né? E para você que talvez diz o seguinte, ó, tudo que falou aqui eu já sabia, né? Claro, porque nós estamos começando o mergulho, e você sabe que começar o mergulho, né, significa que você não começa lá de baixo, você começa de cima e vai aprofundando, você vai descendo, né? E se você quiser descer mais, nós teremos outros, né? Outros mergulhos, a gente vai aprofundar mais para frente, outros estudos, tá bom? Fique tranquilo, breve eu vou passar um outro, só que eu precisaria fazer primeiro a base, entendeu? Precisaria fazer a base, porque quando eu começar a aprofundar mais, a descer mais, vocês precisam estar preparados, entendendo ali, sabendo mais, tendo uma base, uma noção, tá bom? Então hoje, dando continuidade, né, e sendo finalizando, né, aparece então, como eu disse no vídeo passado, né, no estudo passado, aparece então João Batista, né? João Batista, primo de Jesus, né? Seu nascimento e sua missão também foram anunciados por um anjo. Eu disse sobre isso no vídeo passado, né? Quando Jesus estava com quase 30 anos de idade, João Batista começou a pregar no Vale do Rio Jordão, né? Então olha para você ver, João não começou a pregar desde novinho, não. Então quando Jesus estava ali com quase 30, né, João Batista começou a pregar no Vale do Jordão. Eu chuto dizer ali que aproximadamente uns 6 meses ali, né, antes de Jesus completar os seus 30 anos, João começa a pregar, né? Então a sua mensagem para Israel era: arrependa-se, porque o Messias prometido estava prestes a aparecer, né? Então João traz uma mensagem, às vezes até mesmo algumas pessoas dizem que era uma mensagem pesada, né? Raça de víboras e tal, mas ele fala sobre arrependimento, né? E a pergunta é, o que há de especial na missão de João Batista, né? Então, o que há de especial? Falarei sobre 3 coisas. O primeiro é o seguinte: o ministério de João foi prenunciado por profetas do Antigo Testamento, né? Lucas capítulo 3, versículo 4 e 6. Então, os escritores dos evangelhos citam Isaías capítulo 40, versículo 3 e 5, né? Para descreverem o papel de João na preparação do caminho para Jesus. Então, essa profecia, né, que diz, voz do que clama no deserto, né? Então, olha para você ver, João Batista, ele aparece, né, cumprindo a sua missão, fazendo, pregando, anunciando, falando sobre arrependimento, né? E as pessoas muitas vezes não estavam, alguns não entendiam. Quando a gente lê aqui, a gente fala, mas será que as pessoas estavam entendendo isso? Que cara doidão, né? Mas isso já tinha sido prenunciado, né, pelos profetas. Eles naquela época já diziam que apareceria, né, uma pessoa, né? Lucas no capítulo 3, se você quiser acompanhar comigo, eu irei ler com você, vou ter que colocar na tela para ficar melhor para você, Lucas capítulo 3, né, no versículo 4 e 6, vamos ver aqui, diz o seguinte, eu vou colocar na tela para você para ficar melhor, né? Diz assim, ó, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, né? E o que diz? Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, né? Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão planadas. Meu Deus. E diz, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Então, esta seria então a mensagem, né? Esse está dizendo sobre o profeta João Batista, né? João Batista, né? Ele que veio aí.
Né? Segunda coisa que de especial na missão de João, né? A mensagem de João era de arrependimento. Né? Lucas capítulo 3, versículo 7 a 14 fala sobre isso. Mateus 3, capítulo 4 a 10 fala sobre ele. Marcos capítulo 1, versículo 2 ao 6 fala também. João exortou aqueles que vieram ouvi-lo para que se arrependessem, né? Parassem de pecar e buscassem perdão. João batizou os que confessavam seus pecados e prometiam mudar, né? Prometeram mudar. Terceira coisa especial sobre a missão de João é que a promessa de João acerca do Salvador que haveria de vir. Né? Mateus capítulo 3, versículo 11. Marcos também fala sobre isso no capítulo 1, versículos 7 e 8. E Lucas também no capítulo 3, verso do 15 ao 18. Né? Quando as pessoas perguntaram se João podia ser o Messias, João disse para eles o seguinte, que o Cristo estava por vir, né? Ele as batizou com água, né? João dizia que o Messias era muito maior do que ele. E ele prometeu que o Messias batizaria com Espírito Santo e com fogo, né? Então, o que acontece? Quando João fala, então ele veio, né? Ele veio até ele. Então, aconteceu o quê? Aconteceu o batismo de Jesus, né? Um dia, Jesus aproximou-se da beira do rio e pediu a João que o batizasse. Olha para você ver que cena, né, interessante, né? João recusou-se a princípio, sabendo que era seu primo, né, sabendo que seu primo era inocente, né, dos pecados contra os quais ele pregava, né? Ele, por conhecer Jesus, ele falou, não é possível, né? Então Jesus insistiu em ser batizado para mostrar sua solidariedade à mensagem de João. Então quando João batiza Jesus, né, quando Jesus foi batizado, João ouviu Deus falar do céu, identificando Jesus como meu filho amado, né? E o Espírito Santo pôs-se sobre Cristo na forma de uma pomba. Então João percebeu que Jesus era o Messias que ele havia sido enviado a anunciar. E contou a boa nova a alguns dos seus seguidores, né? O que há de especial no batismo de Jesus, né? Primeiro, no batismo de Jesus, Jesus foi identificado como Messias, né? Então Deus dissera a João que o Espírito Santo desceria, né, visivelmente sobre o Messias. Então a voz vinha do céu e a pomba distinguiram, né, Jesus como o Messias prometido, né? O batismo de João significava o arrependimento pelos pecados cometidos, mas Jesus não havia cometido pecado algum. Sabendo disso, João, que era primo de Jesus, né, recusou batizar. A gente já falou sobre isso, né? Número 2. Após o batismo, João apontou Jesus como Messias. João capítulo 1, versículo 35. Né? O anúncio de João de que Jesus era o Filho de Deus foi a apresentação oficial dele à nação como o seu Messias prometido. A obra de João como percursor que prepararia o caminho para o Salvador foi concluída quando ele identificou Jesus como aquele que o Antigo Testamento prometeu. Né? Então note que vai acontecer então ali todo esse enredo, né? E João então vai concluir sua missão, né? No próximo estudo nós aprofundaremos mais, mergulharemos mais sobre esses detalhes, tá bom? Então o que vai acontecer ali depois? Vai acontecer a tentação de Jesus, né? Depois de ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e lá ficou sem comer por 40 dias. Quando ele estava fisicamente enfraquecido, Satanás apareceu e tentou Jesus 3 vezes. Jesus resistiu a cada tentação e ao fazer isso, provou que seu direito moral, ele provou seu direito moral de ser o salvador da humanidade. Só uma pessoa sem pecado poderia morrer pelos pecados dos outros, né? Só depois de demonstrar sua própria capacidade de triunfar sobre a tentação, foi que Jesus começou a pregar aos outros, né? Note aí, imagina, Jesus é tentado pelo diabo, né? E ele vai resistir às ciladas, né? Às tentações ali do diabo, né? Por quê? Porque ele era o Messias, né? Então note para você ver, a tentação de Jesus, né? Ela é mencionada em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13, Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Então, Jesus ele é totalmente humano, né? E verdadeiramente Deus, né? E nessa trama tem Satanás, né? Que é um anjo mau que enganou a Eva, levando-a a pecar no jardim do Éden.
Satanás tenta, mas é incapaz de levar Jesus a fazer algo que está fora da vontade de Deus. Então Satanás ele vai sempre tentar levar, né, Jesus a fazer algo fora da vontade de Deus, mas é impossível, né? E o que há de especial, né, na tentação de Jesus? A tentação, número 1, a tentação de transformar pedra em pão, Mateus capítulo 4, do 1 ao 4. Necessidades físicas e desejos são uma fonte de tentação que todos os seres humanos vivenciam, né? Quando Jesus teve fome, Satanás desafiou a transformar pedras em pão, né? Jesus recusou-se, citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que ensina que os seres humanos não devem viver só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós não somos animais, né, que vivem por instinto. Podemos fazer escolhas, e nossas escolhas devem ser guiadas por Deus, né? Então, quando Jesus ele resiste aí, ele está trazendo essa mensagem especial para a gente, né? Nós podemos fazer escolhas, né? E essas escolhas têm que ser guiadas por Deus. Segunda coisa especial na tentação de Jesus é que a tentação de provar que Deus está presente, né? Satanás levou Jesus ao ponto mais alto do templo e o desafiou a se jogar lá. Ele citou o Salmos 91, versículo 11 e 12, para mostrar que Deus interviria e não deixaria Jesus se ferir. Jesus citou o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, e que diz que a pessoa não deve pôr Deus à prova. Os seres humanos devem viver pela fé, não pela tentativa de fazer Deus provar que está ao nosso lado. Então nós não podemos viver tentando fazer Deus provar que está conosco, mas viver pela fé, né? Ter se lançado do alto do templo em direção ao abismo teria sido tentar a Deus e, em última análise, não teria demonstrado confiança, mas sim falta dela. Então cuidado, talvez você às vezes está demonstrando falta de confiança e achando que está mostrando confiança em Deus. É quando duvidamos de uma pessoa que fazemos experimentar para descobrir até onde devemos confiar nela, né? Fazer qualquer tipo de experimento com Deus é revelar de fato que não temos muita fé nele, né? E a terceira coisa de especial ali na tentação de Jesus é a terceira tentação, né? Mateus capítulo 8, versículo 11, Satanás então ofereceu a Jesus o controle imediato de todos os reinos do mundo, se tão somente Jesus o adorasse. No final, ele reinaria sobre o universo, mas isso aconteceria só depois que fosse para a cruz. Jesus recusou-se a evitar o sofrimento que está por vir. Ele adoraria e serviria apenas a Deus, né? Cuidado para você não querer tentar, né, evitar o sofrimento, né? Cuidado porque o diabo pode oferecer atalhos, né? Cuidado com isso. Jesus não aceitou. Ele sabia que a cruz era a vontade de Deus, a cruz era o seu destino final, ele não iria sair fora do seu destino, né? E quarta coisa, né, de especial ali, Jesus usou as Escrituras para enfrentar cada tentação. Então, nas Escrituras do Antigo Testamento, Jesus encontrou uma resposta para cada uma das tentações de Satanás. A palavra de Deus pode nos ajudar a vencer nossas tentações também. Mas temos que usar a Bíblia da mesma forma como Jesus usou, né? Sabendo ali, lendo, né? Cristo não somente citou um versículo da Bíblia, mas pôs em prática o que aquele versículo ensinava. Não adianta você ficar citando versículo bíblico, se você não coloca em prática, né? Então, quando nós nos comportamos e nos comprometemos a fazer o que a Bíblia ensina, também progrediremos, né, no sentido de vencer nossas tentações, né? Amém? Então, chegando no final aqui do nosso estudo, né, eu quero dar um resumo de tudo aquilo que nós falamos e aprendemos aí algumas coisas, né? Os 4 relatos dos evangelhos sobre a vida de Jesus na Terra foram adaptados de modo a atrair, né, os grandes grupos de pessoas do Império Romano no século I, né? João é o Evangelho universal, ele enfatiza o fato de que Jesus veio e morreu para salvar todos os seres humanos, independente de suas origens étnicas, né? João, ou seja, o nascimento de Jesus foi especial porque foi anunciado por vários anjos, foi cumprido foi o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento, né? Jesus nasceu de uma virgem sem um pai humano, né? Já falamos sobre isso. João Batista cumpriu a profecia de Isaías, né? A de que um profeta anunciaria a aparição do Messias. Falamos também que Deus identificou Jesus como Messias quando ele foi batizado por João.
Falamos também que Jesus provou o seu direito moral de ser Salvador ao vencer as tentações de Satanás. Então, chegamos no final, né? E se você perdeu algum das aulas, né? Perdeu algum dos estudos e falou, eu só consegui pegar o estudo do dia 7 ou do dia 6 ou tal, nós temos disponível, né, uma apostila em PDF e você pode solicitar esse PDF, né? O custo desse PDF, como eu disse, todas as aulas, né, todos os estudos seriam gratuitos, né? Mas o PDF em si, né, ele tem um custo especial, tem um custo ali para você adquirir, né? Esse custo é para você nos incentivar a trazer novos estudos, a trazer novos desafios ali para bíblicos, tá bom? Então, se você querer, né, desejar adquirir o PDF, né, a apostila, você pode ter um link abaixo aí, né? Você pode chamar pelo WhatsApp e falar assim, eu desejo a apostila. Custa apenas R$ 29,90, né? Um valorzinho que não dá para comprar nem 1 quilo de carne de primeira mais, né? Mas é uma oferta, talvez, que você faz e nos ajuda a continuar trazendo para você esse material, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, né? Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui e nos próximos estudos, né, nós continuaremos, como eu disse, descendo mais, aprofundando mais. Esse é só o primeiro de alguns que virão pela frente. Deus abençoe você poderosamente. Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Gilbert, né? E este é o Mergulhando, 7 dias mergulhando nos Evangelhos.